Olá, pessoal! Estamos aqui para mais uma aula de exercícios, a aula de números complexos, parte 3. Então, vamos começar aqui pelo exercício número 1. Considere os números complexos, e aqui eu tenho 3 números complexos, e ele pede para fazer algumas operações aqui. Então, letra A, Z1 vezes Z2. Então, eu tenho esses números complexos na forma trigonométrica, e ele está pedindo para eu multiplicar Z1 por Z2. Então, vamos lembrar como que eu fazia essa operação. Quando eu faço Z1 vezes Z2, eu vou aqui multiplicar os módulos deles, então 4 vezes 6, e eu vou somar os argumentos, então 80 com 45, tanto aqui para o cosseno quanto aqui para o seno também. Eu somo os argumentos. E aí ficou fácil. 4 vezes 6 é 24, e 80 com 45 é 125. Então, eu tenho aqui que o Z1 vezes Z2 é 24, cosseno de 125, mais I, seno de 125. Vamos agora para a letra B. A letra B está querendo fazer essa divisão, Z2 dividido por Z3. Então, para fazer Z2 dividido por Z3, eu vou dividir os módulos e subtrair os argumentos. Então, dividindo os módulos, o módulo do Z2 é 6, o módulo do Z3 é 3. Então, eu tenho 6 dividido por 3, lembrando aqui de obedecer. O Z2 vem aqui no numerador e o Z3 no denominador, tá? E aqui, para subtrair, eu também tenho que seguir a ordem. Primeiro Z2 menos o argumento do Z3, então é 45 menos 150, tá? 6 dividido por 3 dá 2, e 45 menos 150 vai dar um ângulo negativo aqui, menos 105, que não tem problema. Lembra que no ângulo negativo é só girar no sentido contrário no ciclo trigonométrico, tá? E por último, vamos resolver aqui a letra Z. Z1 elevado ao quadrado. Então, quando eu estou elevando ao quadrado, aqui no Z1, eu vou elevar o módulo dele ao quadrado e multiplicar por 2 o argumento dele. Então, eu vou ter que Z1 ao quadrado é o 4 aqui, o módulo ao quadrado. E como o expoente é 2, eu vou multiplicar por 2 aqui o argumento, que é 80. Então, eu tenho que Z1 ao quadrado vai ser 16 cosseno de 180, que é 2 vezes 80, mais I, seno de 160. Exercício número 2 agora, que esse exercício aqui é da Fê. Dado o número complexo Z, que é 1 mais I raiz de 3, letra A, escreva na forma algébrica o complexo Z elevado a menos 1. E letra B, escreva o complexo Z na forma trigonométrica. Então, vamos começar pela letra A. Eu estou levando Z elevado a menos 1. Então, Z elevado a menos mais 1 é quando eu inverto aqui, né? O numerador com o denominador. Então, vai ser 1 dividido por 1 mais I raiz de 3. E aqui, a gente tem raiz de 3 no denominador e também tem o I, que é raiz de menos 1 no denominador. Então, para tirar essas raízes do denominador, a gente vai multiplicar pelo conjugado do denominador, tá? O conjugado do Z vai ser 1 menos I raiz de 3, lembrando que é só trocar o sinal da parte imaginária, da parte que acompanha o I. E aí, aqui, no numerador, na parte de cima, 1 vezes 1 menos I raiz de 3, vai dar 1 menos I raiz de 3, né? Porque 1 vezes qualquer coisa é essa mesma coisa. E embaixo, eu faço o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Então, 1 ao quadrado menos o quadrado do segundo, que é I raiz de 3. Então, I raiz de 3 ao quadrado. Esse I raiz de 3 aqui vai ser raiz de 3 ao quadrado, que é 3, e I ao quadrado, que eu vou deixar aqui como I ao quadrado. Tá? Aqui no numerador não mudamos nada. O I ao quadrado, a gente sabe que é menos 1. Se eu colocar 3 vezes menos 1, vai mudar o sinal, vai ficar 3 mais 1. Então, a gente vai ter aqui que o Z elevado a menos 1 vai ser 1 menos I raiz de 3 dividido por 1 mais 3 aqui, que é 4. Tá? E aí, essa aqui é a resposta da nossa letra A, tá? Eu posso deixar dessa forma, que está escrito aqui nessa penúltima linha, mas se eu quiser também fica interessante se a gente escrever dessa forma aqui, separando em duas frações, 1/4 menos I raiz de 3 dividido por 4. Por quê? Porque aqui fica bem evidente que essa primeira parte é a parte real desse número complexo, e essa segunda parte é a parte imaginária, que está acompanhando o I, tá bom? Mas essas duas respostas seriam aceitas, tá? Aqui, como no enunciado não pede nenhuma forma em específico, as duas estariam certas, tá?
E letra B, escreva o complexo Z na forma trigonométrica. Então, vamos lá. Primeiro, para ajudar a gente a entender esse número complexo, eu vou desenhar aqui no plano Argand-Gauss, onde o x vai ser a parte real do número complexo e o y a parte imaginária do nosso número complexo. O nosso número complexo original é esse z, que é 1 mais i raiz de 3. Então, a parte real vale 1 e a parte imaginária vale raiz de 3, que é 1,7 aproximadamente. Então, é um pouquinho acima do 1 aqui, tá? Então, esse ponto aqui em amarelo seria o nosso representante no plano aqui do nosso número complexo z. E aí, para transformar na forma trigonométrica, eu preciso do módulo e do argumento. Então, vamos calcular o módulo, que seria essa distância do centro até o z, e o argumento, que seria esse ângulo aqui, tá? Então, vamos começar calculando primeiro o módulo. O módulo do z vai ser a raiz de 1 ao quadrado mais raiz de 3 ao quadrado, da parte real ao quadrado mais da parte imaginária ao quadrado. 1 ao quadrado é 1, raiz de 3 ao quadrado é 3, então a gente tem que o módulo de z vai ser a raiz de 4, que é 2. Então, a gente sabe que o módulo, essa distância aqui, do centro até o z, está valendo 2, tá? E para calcular o argumento, o nosso θ, eu posso usar qualquer uma das nossas relações trigonométricas. Eu vou usar aqui o seno. O seno é cateto oposto pela hipotenusa. O cateto oposto seria essa medida aqui, ó, que vai ser essa parte, que é a parte imaginária, que é raiz de 3, dividido pela hipotenusa, que é o nosso módulo que a gente acabou de calcular, que é 2. Então, o seno vai ser raiz de 3 sobre 2. Qual é o ângulo que tem raiz de 3 sobre 2 como seno? Então, lá pelas nossas aulas de trigonometria, a gente viu que vai ser o ângulo de 60 graus, ou π sobre 3 radianos. Achamos o módulo, achamos o argumento. Então, agora, para deixar na forma trigonométrica, é só substituir aqui o módulo e o argumento. Então, a gente tem que o z vai ser 2, que é o módulo, cosseno do nosso argumento, que é π sobre 3, mais i seno de π sobre 3. Vamos para o próximo exercício de número 3. Se Z1 e Z2 são números complexos representados pelos seus afixos no plano Argand-Gauss abaixo, então o Z3, que é a multiplicação de Z1 vezes Z3, escrito na forma trigonométrica é... Então, muito bem, o Z1 está representado aqui e o Z2 está representado aqui, certo? Então, o Z1, ele vai ser, aqui a parte real dele vale menos 2, então menos 2 aqui, e a parte imaginária vale 2, então o Z1 é o menos 2 mais 2i. E o Z2 aqui, ele não tem parte real, ele só tem parte imaginária, então o nosso Z2 vale i, tá? E o nosso Z3 vai ser a multiplicação de Z1 vezes Z2, então eu vou multiplicar aqui Z1 menos 2 mais 2i vezes Z2, que é i. Multiplicando aqui menos 2 vezes i, a gente vai ter menos 2i, e 2i vezes i é 2i ao quadrado. I ao quadrado vale menos 1, então eu tenho que vai trocar o sinal aqui. Então, a gente vai ter menos 2i menos 2, vai ser o nosso Z3, tá? Aqui ele está pedindo na forma trigonométrica, e a gente tem aqui na nossa forma algébrica. Então, vamos... passar essa forma algébrica para a forma trigonométrica para conseguir assinalar a alternativa correta aqui. Então, primeiro eu vou desenhar o nosso Z3. Ele tem parte real menos 2, parte imaginária também vale menos 2. Então, ele seria mais ou menos nessa posição aqui, menos 2 na parte real, menos 2 na parte imaginária. E esse seria o ponto identificando o nosso Z3, tá? Para o nosso número estar escrito na forma trigonométrica, eu preciso do módulo dele e do argumento dele. Então, vamos calcular, tá? O módulo seria a distância da origem até o Z3 e vamos calcular esse módulo fazendo raiz da parte imaginária ao quadrado, que é menos 2, mais a parte real ao quadrado, que é menos 2 também. Então, vai ser raiz de 4 mais 4, que é raiz de 8, ou também podemos deixar dessa forma aqui, que o módulo de Z3 é raiz de 8 ou 2 raiz de 2, tá? Então, aqui já dá para ver que ou vai ser a alternativa D ou a alternativa E, tá? Vamos calcular agora o argumento.
O argumento seria aqui, partindo do meu eixo x até atingir aqui o meu ponto Z3, tá? Então, seria esse ângulo aqui desenhado em roxo. Mas, para auxiliar a gente a calcular esse ângulo, eu vou calcular primeiro esse ângulo aqui em laranja, tá? Que eu vou chamar de alfa. Então, olhando para esse ângulo alfa, esse ângulo em laranja, eu vou calcular o seno dele. O seno vai ser cateto oposto pela hipotenusa. O cateto oposto aqui vale 2, a distância, né? Estou usando em módulo, vale 2. E a hipotenusa é o nosso módulo que a gente calculou como 2 raiz de 2. Eu posso cortar esse 2 com esse 2, a gente vai ter 1 raiz de 2. E racionalizando, multiplicando por raiz de 2 em cima e embaixo, a gente vai obter 1 vezes raiz de 2, que é raiz de 2, e raiz de 2 vezes raiz de 2, que vale 2. Então, a gente tem um seno do alfa, que vale raiz de 2 sobre 2. Quem tem raiz de 2 sobre 2 como seno? A gente sabe que o alfa, então, vai ser 45 graus. Então, esse ângulo laranja aqui vai ser 45 graus. Mas o nosso θ, o argumento do z, não é o laranja. Lembrando que é esse roxo aqui. Então, como que a gente acha esse roxo? Então, esses três quadrantes juntos formam 270 graus. Lembra que a gente viu isso nas aulas de trigonometria? Então, se esse laranja vale 45, o nosso θ, então, vai ser 270 menos 45, que é 225. Então, a gente vai ter aqui a alternativa E. O nosso módulo é 2 raiz de 2 e o nosso argumento é 225 graus. Então, o Z3, escrito na forma trigonométrica, seria dessa forma aqui, apresentada na alternativa E. E para finalizar, vamos fazer esse último exercício, exercício número 4. Na figura a seguir, o plano A é o ponto afixo do número complexo Z no plano Argand-Gauss. É correto afirmar que... E aí tem algumas alternativas. Vamos ver qual delas está correta. Então, podemos ver aqui que a gente está mexendo com a forma trigonométrica, né? Estamos falando de argumento, de módulo. Então, vamos escrever esse ponto aqui, esse número complexo, na forma trigonométrica, tá? Então, vamos calcular o módulo. O módulo seria a distância aqui da origem até o ponto A. Então, o módulo desse z seria menos 1 ao quadrado, mais raiz de 3 ao quadrado e a raiz de tudo isso, né? Seria um Pitágoras aqui nesse triângulo retângulo. Menos 1 ao quadrado é 1, raiz de 3 ao quadrado é 3, então o módulo de z vai ser raiz de 4, que é 2. Então, essa distância aqui vale 2, tá? Então, aqui, alternativa B, o módulo de z vale 4? Não. Então, essa alternativa já não está correta. Assim como essa letra A também não está correta, porque o módulo aqui, ó, não é 4, tá? Então, nem a A nem a B. Então, a gente vai ter ou C ou D aqui como alternativa correta. Para saber se a C ou a D, a gente vai precisar agora do argumento, do nosso ângulo, tá? O argumento, o nosso ângulo, seria, como a gente viu no exercício anterior, do eixo X até o nosso ponto A, aqui que está representando o nosso ângulo, nosso número complexo, que seria todo esse ângulo aqui em roxo, tá? Mas em vez de calcular ele direto, eu vou calcular esse ângulo laranja primeiro, que é um pouco mais fácil de calcular, tá? Então, eu estou chamando esse ângulo laranja de alfa, tá? E esse alfa vale meio o seno dele. Por quê? Seno é cateto oposto pela hipotenusa. Cateto oposto seria essa medida aqui, que vale essa mesma medida, que é 1. E a hipotenusa a gente acabou de calcular, que é o módulo de z, que vale 2. Então, o seno de alfa é meio. E quem tem seno meio é o 30 graus, ou π sobre 6 radianos. Tá? Novamente, esse não é o que a gente está procurando. O argumento seria esse ângulo roxo, mas que completos aqui, eles são 360, né? Então, para a gente descobrir o roxo, é só fazer 360 menos 30, que é 330 graus, tá? Ou então, na forma de radianos, eu tenho que a volta completa é 2π, tirando o π sobre 6 aqui, que a gente tinha calculado, né? Vai ser 2π, eu posso reescrever como 12π sobre 6,
E 12π menos π dividido por 6 vai ser 11π sobre 6, tá? Então, a alternativa correta aqui é a alternativa D, tá? Esse ponto A aqui é o número complexo 2, cosseno de 11π sobre 6 mais i seno de 11π sobre 6, que está escrito aqui na nossa forma trigonométrica. Finalizamos os exercícios de hoje. Espero que tenham gostado. Esse conteúdo é um pouco mais complicado, né? Então, continuem resolvendo exercícios e bons estudos. Vejo vocês na semana que vem.